Shalom, shalom, queridos. Obrigado, Paz do viu? Senhor. Aqui é o pastor Justino. Mais uma vez, nós estaremos trazendo aqui para vocês essas mensagens do mês, durante todo esse mês de A. Vamos estar falando sobre o mês da cura, que é onde é um tempo profético, redentivo da parte do Senhor para nós. Vai ser um tempo muito precioso para cada um que estará ministrando, os pastores, profetas, ministros do Senhor. E vai ser uma jornada de muita manifestação da parte do Senhor conosco. E eu creio que vai ser bênção, porque é um mês que fala sobre esse mover de cura, né, redenção, porque nós saímos de um período da Páscoa, estamos vivendo uma transição, foi exatamente nesse período que Israel, o povo do Senhor, estava numa transição, e nesse tempo o Senhor manifestou muita cura na vida do povo, e também nós, que somos igreja, faz parte dessa mover do Senhor como igreja, como povo, o Senhor também faz isso conosco dentro desse tempo, que é o mês de Iá. Mas vamos orar aqui, vamos buscar a presença do Senhor. Eu creio que o Senhor Deus vai, nessa jornada de ministração desse mês, eu creio que haverá muita manifestação de revelação da parte do Senhor, do céu, para a igreja, para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Mais uma vez, nós iniciamos essa jornada de ministração durante todo esse mês de Iar, aonde haverá, Pai, pastores, apóstolos, profetas que ministrarão cada palavra, trarão palavras de cura dentro desse mês, debaixo da autorização, debaixo da bênção do apóstolo, do nosso Pai. Nós pedimos que o Senhor venha, Pai, nos conduzir e que cada ministração venha de um romper de milagres e de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Falando sobre cura, abre lá em Êxodo capítulo 15. Quero trazer aqui, primeiro vamos começar pelo texto, né? A palavra do mês é Êxodo capítulo 15, que fala exatamente dessa chave, né? De Que a gente vai trazer. acho que tem algum áudio aberto aí, pessoal. Se alguém puder fazer favor, se desligar, desligar um pouquinho o áudio. A palavra do mês, esse mês, é Êxodo capítulo 15. Por quê? Porque cada mês bíblico, né? Nós estamos no calendário bíblico do Senhor. Cada mês bíblico há uma palavra liberada de Deus nas estações. E o mês de Iá, ela tem uma palavra profética, uma direção profética, né? E está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas. E as águas se tornaram doce, e ali lhe deu um estatuto, uma ordenança, e ali os provou. Aqui eu vejo o primeiro teste após a saída, né, deles do Egito, a libertação do Egito. E aqui, por quê? Porque eles viveram 430 anos ali no Egito. E o Senhor traz eles para uma libertação, leva eles para uma terra que manda leite e mel, Canaã. E Canaã, nós entendemos que é a alma, que fala da alma, né, da nossa vida. E muitas vezes, quando a gente aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também passamos por esses momentos, né, de
de limpeza, de cura. E até hoje o Espírito de Deus continua trabalhando esse mover em nós. Então, quando o Senhor Deus, o Eterno, tira o povo dele do Egito e começa eles a caminhar, o Senhor vai começar agora a trabalhar neles. Um momento de cura, um momento de limpeza. Por quê? Porque eles ficaram 430 anos no Egito. Imagina, dentro daquele Egito, quantas coisas que eles passaram, quantos momentos, quantas feridas, quantas mágoas, quantas amarguras, quantos sentimentos que eles carregaram, quantas gerações que 430 anos, muitas gerações morreram, nasceram ali, feridas que foram marcadas, momentos que eles passaram no Egito, né, decepções, né, tristeza, ilusões, famílias, pessoas indo embora, pessoas vindo, nascendo. Então, quantas feridas, quantas dores que eles estavam dentro deles. E aqui o Senhor leva eles ao passar por um tempo de preparação. Por isso que nós estamos dentro desse mover da contagem do homem. Por que a contagem do homem? Porque a contagem do homem, ele é um momento que é onde o Senhor trabalha em nós, onde o Senhor vem trabalhando na igreja, onde o Senhor vem movendo esse profético de cura e de libertação, trazendo cura emocional, trazendo cura nas áreas que aonde precisamos. Por isso que nós vivemos um ciclo. Você já percebeu que todo ano, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É um ciclo de Deus. A gente passa pela Páscoa, iremos para a contagem do homem, passamos por um momento de transição, limpeza, né? O apóstolo sempre faz esse mover, né? De ensinar, trazer consagração, jejum. Você pode ver que sempre está fazendo um jejum, tal dia, vamos fazer isso aqui, vamos ficar cada semana, vamos tirar isso aqui. Por quê? Porque é um período de limpar, é um período de trazer cura interior, e não só interior, mas também externo, né? O Senhor começa, ele vai lapidando a nossa vida para que a gente venha crescer lá de fora. É isso que o Senhor faz nesse período diário. Eu entendo isso nessa caminhada com o Senhor, nessas estações que a gente tem andado, né, caminhando, movendo esse mover profético. Eu entendi durante todo esse tempo desse ciclo de Deus, eu entendi que o mês de Ar, queridos, ele é o mês que vem para o Senhor lapidarmos nós para dentro. E para que a gente venha crescer do lado de fora. Esse é o processo do mês de Ar. O mês de Ar, ele fala desse mover. A gente percebe que aqui, que quando ele sai do Egito, ele sai com toda a provisão, com tudo que eles tiveram de restituição. E no período da caminhada deles no deserto, eles começaram a passar por necessidade, faltar alguma coisa. E qual foi a primeira coisa que falta neles? Água. E a gente vai ver depois, lá para frente, você vai ver aqui que depois que o Senhor Deus curou eles, começou a faltar o pão. Então, eles foram passando por momentos de tratamento e limpeza, até chegar na festa, até chegar num período que aonde Deus ia ver eles totalmente completos, cheio, para que eles recebessem a plenitude do Espírito de Deus ali no deserto, lá no Sinai. Em Êxodo capítulo 19 fala. Então, nesse período de 50 dias, o Senhor Deus foi trabalhando no caráter deles, o Senhor Deus foi mudando, foi trabalhando na vida deles. Por quê? Porque quando ele chegasse lá em Êxodo capítulo 19, no Monte Sinai, no momento ali, eles tinham que estar totalmente, né, limpo, preparado para receber. Observe, mesmo recebendo a cura depois da manifestação, eles fizeram algo ali depois, né, sobre o bezerro de ouro, que nós entendemos o que aconteceu. Mas veja, o nosso processo da vida cristã, né, uma caminhada cristã aqui na terra, enquanto estivermos aqui caminhando, o Senhor Deus sempre ele vai levar nós a esse mês. Sempre nós vamos passar por esse mês. Passamos pela Páscoa, aonde nós encontramos
recebemos a manifestação do Cordeiro, a ativação do Cordeiro, a vida do Cordeiro, vivemos aquele momento de festa, aquele momento de alegria, onde o Cordeiro entra em nossa vida, vai trabalhando em nós, aí nós saímos da Páscoa, da Peça, já movendo para o mês de Ar, aonde o Senhor novamente, ele vai tratando da nossa vida, vai limpando, vai mudando nós a cada dia. Por quê? Porque o mês de Ar, ele fala nesse sentido. E a gente está vendo aqui que o povo passou por um momento de tratamento do Espírito de Deus. E olha o que diz mais aqui no versículo 26. E disse: se ouvirmos atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardar todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Veja que interessante aqui, que ele diz, ó, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecer os meus estatutos, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, fala que o mandamento do rei não causa dor, não causa maldição, não sofrimento, porque aquele que guarda os mandamentos do rei, ele não sofre mal, não passará por problema ou mal. Lá em Eclesiastes, capítulo 8, fala isso. Mas veja interessante, esse é o mês de cura. Então, toda vez que nós movemos nesse mover profético do Espírito, de entrarmos dentro desse ciclo do mês de Ar, o Senhor sempre vai trazer cura nas áreas que nós precisamos. E ele diz mais: se guardar os meus estatutos, nenhuma das enfermidades, essa palavra enfermidade vai muito mais além, profundo. Ele está falando daquelas enfermidades, aquela praga que veio sobre o Egito. Nenhuma dessas enfermidades, porém sobre ti, dizendo, nenhuma dessas pragas que eu lancei sobre o Egito, não jamais chegará a vocês. Diz mais, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, qual é a palavra do mês? A palavra do mês, eu sou o Senhor que te sara. Anim Rafé, Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Nós sabemos que Jesus já fez esse mover da cura. Nós recebemos a cura através da redenção. Por que nós chegamos no mês de Ar? Porque o Senhor vai limpando enquanto nós estivermos aqui ainda nesse mundo, na espera, buscando e aguardando a volta do Senhor, o Senhor sempre vai nos limpar, sempre estaremos no processo de cura, de limpeza. Esse é o ciclo de cura que o Senhor faz. Então, o mês de Ar, ele carrega essa porção de manifestação de cura. Vamos lá no Primeira Reis, Segunda Reis, ontem eu falei sobre isso. Em Segunda Reis, capítulo 2, por que Eliseu ele vai trazer cura, ele vai curar a fonte? Por que ele vai curar a fonte daquela cidade? Há um problema. Veja, querido, a fonte, quando nós acabamos de falar aí sobre Êxodo 15, você vai ver no versículo 16 que o Senhor mostra para eles 12 palmeiras e 70 fontes. Depois da cura, o Senhor mostra para eles o milagre, a solução. Momento de que quando nós aceitamos o processo, clamamos e oramos, determinamos, o Senhor dá a direção, fala, aqui está a solução, aqui está a resposta, aqui está a cura, aqui está... Por quê? Porque o Espírito Santo, esse é o processo do mês de Ar. Eu entendo, né? Cada um aqui tem essa visão, esse entendimento sobre o mês de Ar. O apóstolo Hélio, ele tem um entendimento muito profundo nesse mês de Ar.
Cada um de nós tem uma revelação de acordo com do que o Espírito de Deus dá. Mas eu entendi nessa longa caminhada de ministração, dos frutíferos do Senhor, do ciclo do Senhor, eu entendi que o mês de A, ele é o mês que carrega essa manifestação dessa palavra. Eu sou o Senhor que te saro. Eu sou o Senhor que te cura. Então, o que eu vou fazer nesse mês? Eu vou me posicionar numa área, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou determinar, eu vou, né, exigir, não com eu vou clamar, Senhor, aqui estou diante do Senhor, eu vou usar a palavra. Se nesse mês é um mês de cura, então eu vou clamar o poder de cura. Jesus, ele é a cura. Por isso que ele fala que nesse mês ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo, o elemento, a chave da vitória do mês de A, Jesus é o pão vivo. Por isso que ele fala, eu sou a cura. Aquela mulher com fluxo de sangue de 12 anos, de hemorragia, 12 anos, exatamente também o Senhor faz a manifestação de cura. E esse mês de A é o mês que é onde está disponível a manifestação de cura, o operar de cura. E é que a gente olha para o primeiro, segunda Reis, em segunda Reis, vai falar que quando Eliseu, ele recebe a porção dobrada do Espírito, né, do Espírito do Senhor, não a porção dobrada de Elias, porque Elias tinha uma porção, mas ele recebe uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Não Elias transferiu uma porção dobrada, mas sim o Espírito do Senhor que estava sobre Elias, que transferiu essa unção dobrada. E quando a gente vai ver aqui, no capítulo 2 Reis, versículo 19, diz assim, ó, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação dessa cidade, ou habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas, olha só, as águas são más, e a terra é estéril. Olha só, a terra é estéril, as águas são má, a habitação da cidade é boa, porém a terra não produzia. Eu quero declarar qual é a área que precisa de uma cura. Em nome de Jesus, esse é o mês que o Senhor trará cura numa esterilidade de uma terra. Esse é o mês que a água, e fala que esse, o ser humano, o ser humano tem 80% no corpo dele água. 80% o ser humano é água. Quando fala de água, você está falando da nossa vida, das nossas emoções, e nós somos Canaã, e Canaã é a nossa alma. Então, esse mês, o Senhor ele manifesta o poder da cura através do nome de Jesus e do mover do Espírito que está sobre nós. E ele diz assim: olha, a cidade é boa, mas as águas são má e a terra é estéril. E ele diz: traze-me um prato novo, uma salva nova, é prato novo ou salva, e ponde nele sal. E trouxeram. Por que eles pegam um prato novo e sal? Sal é o único alimento que não se estraga, que não se contamina, ele continua sendo puro. Puro. Porque, veja, aqui o sol aqui representa a palavra. E qual que é a palavra desse mês? Eu sou o Senhor que te saro. Sabe o que Eliseu estava dizendo para o povo de Jericó ali? Olha, vocês deixaram a pureza, vocês deixaram aquilo que era essência. Por isso que essa fonte dessa, amados, a fonte era fundamental naquela cidade. A fonte de água, como que uma fonte de água estava totalmente contaminada? Por que aquela fonte de água estava contaminada? Por que aquela terra estava estéril?
E se aquela cidade, nós sabemos historicamente, quando Yeshua, que é Josué, quando ele conquista Jericó, ele amaldiçoou, dizendo que ninguém dessa cidade pode edificar ou tentar construir, não terá êxito. Sim, nós sabemos disso. Depois, a redenção veio quando o Senhor Jesus cura o homem, né? O homem lá cego, Batimeu de Jericó. Quantos foram curados ali nessa cidade? Mas sabemos que, que eles estavam, porque aquela fonte estava contaminada, a fonte estava contaminada. Por quê? Porque eles deixaram os preceitos, os mandamentos, eles deixaram, não estava mais sendo, não estava mais cumprindo com o mandamento do Senhor. Porque a Bíblia diz que tinha filhos dos profetas de Jericó, tinha filhos de profetas ali, discípulos, homens temente o Senhor. Então, quando Eliseu, ele chega e fala, Eliseu, essa terra, essa cidade é boa, porém as águas é má, e a terra é estéril, Eliseu está falando, então pega um prato novo, uma salva nova, e sal também, sal é o único alimento que não se estraga, e a palavra está falando da palavra, dizendo, quando nós voltamos ao conceito de Deus, quando nós entramos mudamos nossa maneira de pensar, essa fonte começa a viver uma manifestação de transformação. Por isso que o mês de Ar, ele é o mês que é onde o Senhor traz transformação de cura nas áreas da nossa vida. E o sal aqui é a palavra, é a direção do Espírito de Deus dentro desse mês. Teremos durante todo esse mês uma ministração sobre cura. Aleluia. Por isso que o Espírito de Deus está levando-nos nesse tempo a romper nessa área dessa manifestação de cura. E eu creio que durante esse mês, cada pessoa que irá assistir ou vai ministrar, eu creio que haverá um despertar, um mover do Espírito Santo nesse dia. E diz que Eliseu pega o sal, e onde ele vai? Olha só. Então saiu ele ao manancial de águas e deitou o sal nele. Está falando se derramar. E diz: assim diz o Senhor. Olha só aqui, ó. Como, veja, olha o que o Espírito de Deus revela aqui, ó. Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Espera aí. Adonai, Yahvé, Rafá, sararei essas águas. Ao nome do Senhor aqui, sararei estas águas. E não haverá mais nela morte e esterilidade. E ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Veja, olha o nome do Senhor que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Aqui, exatamente aonde? Quando Eliseu está pegando lá, vai na fonte. Querido, esse é o mês que o Senhor vai tratar da fonte. Existe fonte que será tratado nesse mês, o Senhor vai derramar sal. E sabe o que é aqui? Sal aqui está falando da ministração. Cada ministração de pastores, profetas, apóstolos será ministrado aqui. Cada um dessas ministrações será um derramar de Deus nas fontes da nossa vida. Eu creio que nesse mês de Iá haverá fontes que serão restauradas e será declarado cura. E não terá esterilidade, haverá um romper, haverá um mover do Espírito. Por quê? Porque a manifestação de cura nesse mês está tão favorável, está tão sensível. Por quê? Porque ele diz, e sararei estas águas, e não mais, olha só, e não haverá mais esterilidade nela, e nem morte, nem morte, nem morte. Veja que Eliseu, exatamente no mês que nós estamos, ele declarou cura. Ele foi na fonte. O Espírito de Deus, nesse mês de
ele vai na fonte, e eu creio que fonte desse mês, todas as fontes no mês de A será curada, será, haverá uma manifestação, porque a palavra desse mês, e eu, o Senhor, que te saro. Eu creio que o Senhor, nesse tempo, a manifestação de cura será maravilhosa, em nome de Jesus. Eu creio que áreas da vida de cada pessoa, de cada um, haverá uma cura do Senhor, uma restauração do Senhor. Por isso que o Senhor preparou esse mês de A. Querido, esse mês de A, cada ano que nós celebramos ela, entramos por ele, cada ano é um mês diferente. Mesmo que entramos por ele, cada ano, quando eu passo por esse mês de A, eu vejo o Espírito Santo curando, manifestando, porque é um tempo que Deus permite nós acessarmos essa manifestação de cura sobre a nossa vida. Eu quero declarar através dessa palavra, haverá cura na alma, numa área que é onde estamos precisando. Haverá testemunha, haverá pessoas que a gente vai ouvir, ou vai acontecer, eu creio que vai, porque há um mover de cura. Eu declaro isso pela palavra do mês. E a palavra do Espírito Santo nesse mês é: e eu, o Senhor, sararei. Eu sou o Senhor que te saro. Eu sou o Senhor que te curo. Eu sou o Senhor que curo. Ei, em nome de Jesus, creia, se move. E cada palavra desse mês será derramada na fonte. O Espírito de Deus vai derramar sal, a palavra viva. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o mês que Jesus, que o Espírito de Deus, o Senhor que nos sara, manifestará mais uma vez, como tem manifestado, para trazer cura e poder em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra no início dessa ministração. Haverá fontes que serão saradas, fontes serão restauradas, áreas de famílias serão libertas, áreas que pessoas viverão uma fonte, terão uma fonte, a alma, ou áreas da vida terá restauração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra de hoje, porque o Senhor está manifestando cura, e cada ministração de pastores, apóstolos, profetas, que estão aqui, disponível dentro desse mês, o mês todo, haverá um derramar, cada um deles vão derramar uma palavra nas fontes, em nome de Jesus. Manifestação de cura para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, eu quero te agradecer. Mais uma vez eu quero te louvar e te exaltar. Obrigado, Pai, por tempo de cura que o Senhor estará manifestando através de cada ministro aqui. Haverá uma manifestação de milagre. Assim como o Senhor fez no dia de Eliseu, aquela fonte que foi sarada, aquela fonte que estava amarga, as águas daquele lugar, e a terra estava estéril, mas quando a palavra foi liberada, houve cura, houve manifestação do Senhor, porque o Senhor que sara estava operando, e ainda hoje, em nome de Jesus, o Senhor continua operando através do seu Espírito. Pai, continua falando, ministrando, é o que eu te peço, e abençoe, Pai, cada ministradores que estarão ministrando a palavra de cura durante todo esse mês. Haverá milagres, haverá manifestação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Passo agora para a pastora Adriana, que ela vai dar continuidade em nome do Senhor. Amém. Que introdução maravilhosa. Eu vejo que algo
extraordinário da parte do Senhor está para acontecer sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Este é um tempo de milagre. Esse é um tempo onde o Senhor vai tratar conosco individualmente naquilo que é necessário para este tempo. Cadeias vão cair, pessoas vão ser libertas, e eu quero começar aqui com uma oração, antes de começar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, cada um que está ouvindo esta ministração, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha me usar neste tempo, Pai. Eu sou totalmente submissa a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala com cada um, ministra, Senhor, a Tua palavra, a Tua cura sobre nós. Que nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, e os nossos corações abertos para Ti, Senhor. Ensina-nos a nos mover, Senhor, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Este mês de Ar está conectado à tribo de Isacar. Ou seja, há uma janela aberta, uma janela de revelações. Este é o tempo onde nós temos que estar muito atentos, sem distração, sem sonolência, temos que estar com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, para poder receber aquilo que vem da parte do Senhor, porque isso é muito sério. O Senhor, ele não brinca, né? Ele não brinca, ele está trabalhando, ele está fazendo. E cabe a cada um de nós aquilo que nós queremos realmente viver com o Senhor. Então, se você deseja viver a plenitude com o Senhor, a excelência com o Senhor, este é um tempo onde nós vamos praticar aquilo que Ele está nos dando, aquilo que Ele está fazendo em nós. Este mês hebraico de Iyar ou Ziv, Ziv significa resplendor. Mês de Iyar, que é acrônico de eu sou Deus que te sara. É um mês associado com a luz, é um mês de transição. Fica entre a Páscoa, que é a saída do Egito, e Pentecostes, que é a chegada em Monte Sinai. É um tempo de romper com a mentalidade de escravidão, de incredulidade. É o mês de receber a cura divina, mês de vencer a murmuração diante das provações, mês de receber revelações dos mistérios de Deus, mês de levantar equipes de liderança, mês de receber intervenção angelical, mês para vencer o medo, entre outras coisas. E eu quero falar hoje sobre o medo. Haverá a nossa primeira ministração, eu vejo dessa forma, que vai ser sobre o medo. O Senhor me mostrou que muitas pessoas, elas não avançam porque elas estão presas a um acontecimento no passado e que trouxe um aprisionamento e o medo a impede de avançar. Em Romanos 8,15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Ei, você está saindo do tempo da escravidão. Presta atenção, o Senhor está dizendo isso. Amém? A palavra medo, ela vem a palavra grega para o medo é phobos. Phobos, de acordo com a mitologia grega, e um dos deuses é filho de deus Ares e da deusa Afrodite. Phobos é o irmão gêmeo de Deimos, que é terror. Sabemos que na mitologia, através dos chamados deuses, existe a operação de demônios. Isso nos mostra o lado maligno do medo. Em Gênesis 3, 9 e 10, relata o primeiro medo. Vamos lá. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu
e escondi-me. Esse é o primeiro medo, porque ele veio através do pecado. O medo pode trazer vários transtornos para a vida das pessoas, abrindo brechas. E se não forem reparadas, talvez nunca haja cura para elas. Então, o medo pode levar a pessoa a ficar subjugada debaixo de muitas fobias. Então, por exemplo, vou citar aqui alguns tipos de medo e você vai analisando a sua vida. Aonde você ficou paralisado? Qual é o medo que ainda te impede de avançar, ok? O medo, por exemplo, medo de pessoas, medo de ficar sozinho, medo de lugares fechados ou espaços abertos, medo de animais, medo da morte, medo de não alcançar os seus objetivos, medo de fracassar, medo de lugares altos, medo do escuro, medo de relacionamentos, medo de ficar enfermo, medo do diabo, dos seus demônios, medo de falar em público, medo da violência, medo de dirigir, medo de perdas familiares, medo de envelhecer, medo de ser julgado ou criticado, medo de rejeição ou abandono, medo de água, medo de tempestade, medo de ser traído, medo de mudança ou incerteza, medo de perder a liberdade ou autonomia. E muitas pessoas têm medo até do novo, né? De viver o novo de Deus. Por quê? Porque lá no passado, um exemplo, num relacionamento, a pessoa não deu certo com a outra, e aí ela tem medo de ter até um novo relacionamento. Então, tudo isso implica em ela viver aquilo que é a vontade do Senhor para a vida dela. O medo, ele levanta fortalezas. Vou pegar aqui. Ok. Bom, eu vou falar primeiro sobre os efeitos do medo, depois sobre as fortalezas. Efeitos do medo na área física, na área emocional e na área espiritual. Na área física, por exemplo, pode ter enfermidades, insônia, morte, perda de apetite, destruição, perda de força física. Na área emocional, o que o medo pode fazer com a pessoa? Ela pode ter depressão, culpabilidade, solidão, ansiedade, frustração, preocupação, desânimo, tensão, vergonha, raiva, irritabilidade, confusão. Na área espiritual, opressão, frieza espiritual, perda do desejo e fome de Deus, ataques e pesadelos durante o sono, estancamento espiritual. Olha a situação quando uma pessoa tem medo. Então, você vê que ela abre vários leques. Então, muitas pessoas, elas são escravizadas pelo medo. E aí, elas são muito atacadas nos pensamentos. Tem pessoas que pensam, não sirvo para nada, não me pertenço, não se sente que pertence. A pessoa mesmo se despreza porque ela acha que ela é inadequada. E aí o medo levanta fortalezas mentais. Olha o problema. São padrões de pensamentos que resistem à verdade de Deus e que, se não forem quebrados, podem aprisionar a mente. O maior campo de guerra que nós temos é na mente, o qual em todo o tempo tenta nos paralisar. Segundo Coríntios, vamos lá, 10, 4 e 5. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das
fortalezas. Então, a nossa guerra, ela sempre vai ser no mundo espiritual. Sempre. Outra forma, olha só, eu li eu quero ler o 5 também. Vamos lá. Então, eu vou pegar o 4 e o 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar debaixo do quê? É da palavra do Senhor. Ela tem que estar cativo à palavra do Senhor, e não o que o mundo rege. Amém? Então, outra forma de levantar fortalezas mentais é quando nos conformamos com os padrões deste mundo. Em Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes vemos as fortalezas que são herdadas durante os primeiros anos da infância, onde muitas pessoas carregam o medo. Então, por exemplo, elas carregam medo, né? Aí vem o trauma, e então algo que aconteceu lá no passado, algumas ministrações que nós fazemos, crianças que aconteceu uma situação onde houve medo ou houve um trauma, elas ficam até escondidas debaixo da mesa, atrás do guarda-roupa, atrás da geladeira, enfim. E elas quando acontece, anos depois, uma situação muito parecida com o que ela passou lá atrás, automaticamente, ela nem sabe o porquê que a boca dela seca, o corpo dela treme. Por quê? Porque lá atrás houve um trauma. Lá atrás houve uma situação que deixou ela aprisionada. Então, veja só, este é o mês onde Deus mandou Moisés passar o povo em revista. Vai pegando o código aí. Para formar um exército. E só entrava no exército quem estava apto para a guerra. Queridos, a gente com medo, a gente não vai para guerra nenhuma, não. A gente se esconde. Entendeu? Como que eu vou para a guerra se eu estou debilitada? Não tem como. E este é o mês que nós estamos sendo recrutados para a guerra. Se a gente não estiver na guerra neste tempo, a gente vai viver mais um ciclo que nada vai acontecer. Então, nós temos que estar aptos. Aptos. Então, quando o Senhor passa em revista as nossas vidas, como é que nós estamos neste tempo? Então, por isso que eu vejo até, assim, uma forma de trabalhar conosco, tirando já o medo. Tipo, vai, você é corajoso, não temas, eu sou contigo, vai. Sabe por quê? A gente não está sozinho nas lutas, querido. Isso é mentira do inimigo. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele pega na nossa mão direita. Ele pega e fala: Adriana, Maria, José, Andréia, vai, eu estou com você. Não temas. Só vai, querido, só vai. Mas se você tem medo, você nem vai. Você já está morrendo de medo e fala: bom, nada. Eu já tô com medo porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Olha a armadilha do inimigo na mente. Ah, vou nada e vai acontecer, já sei. Eu já sei, e vai dar nisso, que você não sabe nada. Os planos do Senhor, eles são maiores do que os vossos pensamentos. Amém? Então, este é um tempo aonde o Senhor vai tirar todo o medo. Todo medo. Se há um medo em nós, de qualquer coisa, de qualquer circunstância que houve, é hoje que o Senhor vai tirar esse medo, porque Ele quer ver você
avançando. Ele quer ver você cumprindo o propósito que está no coração dele. Ele te chamou. Você é escolhida. Você é amado do Senhor. Ele tem o seu nome cravado nas mãos dele. Ele é por você. E o que depender dele, ele já fez. Está lá na cruz. Ele fez lá na cruz. Nós somos mais do que vencedores já nele. Amém? Então, não tenha medo, porque veja bem, quem tem medo ouve qualquer voz, menos a voz de Deus. Porque são tantos barulhos, são tantos sons que o inimigo faz. E aí as fortalezas estão na mente, né? Já foram levantadas e você não consegue distinguir a voz do inimigo ou a voz de Deus. Você não consegue. Então, para de ouvir as vozes. Para. Este é um tempo que o Senhor está te chamando. Eu vou te curar, eu vou te sarar. Amém? E você precisa sair, então, deste som, dessa frequência de medo. E para começar, vamos ler Salmos, e daqui a pouco vai vir algumas renúncias. Eu estou falando um pouquinho rápido, é porque eu tenho algumas coisas para fazer. Eu quero que essa ministração seja bem produtiva. É por isso que eu adoro, né? Falando rápido, mas vamos lá. Salmos. Espera aí, tá aqui. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Todas as vezes que você buscar a face do Senhor, que você tiver com medo, ele vai te livrar. Busca o Senhor. Não fique com medo. Não permita que o medo cresça dentro de você. Não permita isso. Veio uma situação e você, de repente, deu medo. Vai buscar a face do Senhor. Imediatamente ele já vai tirar. Salmo 56, 3. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha que lindo. Então, quando você estiver com medo, você confia no Senhor, que Ele está com você, Ele é o teu Deus. Amém? Segundo Timóteo 1, 7. Bora pegar segundo Timóteo 1, 7. Segundo Timóteo 1, 7. Diz assim: Deus não deu o espírito de medo, mas de poder. E todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Peraí, errei, né? Errei. É que eu tô com outro aqui. Vamos lá. Ei, pastora Andrea, te amo. 2 Timóteo 1,7, I love you. Deus não deu espírito de medo, mas de poder e de amor. Eita, coisa linda. E de uma mente sã. O que é mente sã? É uma mente equilibrada. É clareza de mente. É capacidade de lidar com os desafios da vida de forma construtiva. É isso que o Senhor tem para nós. Não é uma mente doida. É uma mente sã. Entendeu? Porque a pessoa, é retardado está amarrado no nome de Jesus. O Senhor te deu uma mente sã, uma mente com clareza. Você vai ter estratégias do Senhor e você vai executar aquilo que o Senhor está te dando, porque você tem uma mente sã, uma mente saudável. Se você tá com as suas mentes abaladas, é hoje, hein? Bora pra cura, bora pra cura. Vai estar todo mundo com a mente, ó, boa, boa, em nome de Jesus. Isaías 41, 10. Diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, pega esse versículo e coloca na tua geladeira, coloca no teu dormitório, coloca.
Não esqueça, não esqueça esse versículo. Ele é nosso, amém? Ele é nosso, é para os filhos. É para os filhos. Aleluia. Vamos para a renúncia. Vamos para a renúncia, que tem duas renúncias aqui, ó, e o tempo voa. Então, primeira renúncia que eu quero fazer, pela cura das lembranças. Você vai fechar seus olhinhos. E o Senhor vai te mostrar aonde você está presa lá quando você era pequenininho. Tá bom? Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer. Vocês não querem cura? Não é o mês de cura? Ele não falou que é o mês que ele vai nos sarar? É o mês que ele vai nos sarar, então permita, sabe? Viva aquilo que o Senhor quer que você viva. Esse é um tempo que ele está cuidando de você. O amor dele, eu vejo assim, de uma forma tão sobrenatural sobre as nossas vidas e principalmente sobre nós deste grupo, a visão que o Senhor deu ao apóstolo Éder, queridos, queridos, que coisa linda. Separar esse mês todinho para vir essa palavra, para o Senhor cuidar de nós, cuidar, nos carregar no colo, sarar as nossas feridas, porque muitas feridas estão abertas, tá cheirando mal. Vocês estão entendendo? Tem ferida aberta. E o Senhor não quer isso para você. É um tempo de vocês deixarem muitas coisas para trás e viver o novo de Deus. Viver a palavra na íntegra. O Senhor não quer filhos que ficam mancando, sabe? Deficientes, tudo torto, né? Tudo. Não, não, não. Ele vai te dar uma mente sã, ele vai te tirar de lugares que você nem sabia que você estava. E vai ser agora. Amém? Feche seus olhos e repete comigo. Pai, eu agradeço pelo teu filho Jesus, que morreu na cruz, não apenas pelos meus pecados, mas também pelos meus sofrimentos e temores. Você repete essa oração. Agradeço-te, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E porque ele deseja que eu, coloca teu nome, que eu, Adriana, seja integralmente são, a fim de curar-me e tornar-me inteiramente são. Rompe agora todos os laços genéticos de gerações passadas que me possam ser prejudiciais. Jesus, tu sabes de tudo que me diz respeito, até do que ocorreu antes de eu nascer. Agradeço-te pela tua presença ali, quando minha vida começou. Caso o medo ou qualquer outra força negativa me tenha sido transmitida quando eu me encontrava no ventre de minha mãe, peço-te que me libertes dessas coisas. Obrigado, Senhor, por tua presença, quando da ocasião do meu nascimento e pelo teu amor por mim. Senhor Jesus, sondes cada segundo de minha vida, nos primeiros anos. Senhor Jesus, preenche cada vazio de meu ser. Dá-me o amor que não tive
Remove de meu ser toda mágoa e todos os sentimentos de rejeição. Tira de mim o medo da escuridão, medo de cair, medo de animais, medo de perder. E aí você coloca o medo que vem à tua mente. Graças te dou, Senhor, por essa libertação e cura. Senhor Jesus, peço-te que removas da minha mente as lembranças negativas durante o período da escola, as situações que me trouxeram vergonha e fracasso. Quanto aos professores ou colegas que me trataram rispidamente, Senhor, cura essas feridas morais. Nos primeiros anos de vida escolar, muitos temores me invadiram. Temor de falar em público ou de fracassar. Graças te dou por me libertares de tudo isso. Dou-te graças e bendigo-te por isso. Senhor Jesus, dou-te graças pela minha mãe. Peço-te que coloques entre mim e minha mãe e deixes teu divino amor fluir de um para o outro. Peço perdão à minha mãe por qualquer falha para com ela, pelas mágoas que eu lhe causei. E a perdoo pelas que ela causou e pelas suas falhas também. Graças te dou, meu Pai, pelo meu Pai. Peço-te que te coloques entre mim e o meu Pai. E o que o teu divino amor venha reatar qualquer relacionamento rompido. Peço perdão a meu Pai pelas mágoas que lhe causei e por qualquer falha para com ele. E o perdoo pelas mágoas que me causou e pelas falhas comigo. Apresento diante de ti meus irmãos, e onde quer que haja sentimentos de ciúmes, competição ou ressentimentos, peço-te que o teu poder restaurador e o teu amor venha reatar os laços rompidos. Perdoo a todos os meus irmãos pelas mágoas que me causaram. E peço perdão deles pelas vezes
que eu os magoei e falhei com eles. Senhor Jesus, graças te dou. Tua presença comigo durante os anos da adolescência. Quando eu estava no colégio, foram anos de novos temores e emoções. E à medida que vem a memória, cada uma das recordações penosas do passado, peço-te que tu removas de minha lembrança os sofrimentos aí gravados, ou remove de mim qualquer sentimento de humilhação, vergonha, de culpa, temor ou fracasso. E quando chegamos à idade adulta, houve outros temores. Frustrações e mágoas. E muitos medos. Senhor Jesus, cura de mim, cura-me, cura-me de frustrações, de mágoas, de ressentimentos. Eu não quero mais ter essas lembranças. Eu não quero mais trazer à memória aquilo que me trouxe muita dor. Aquilo que me trouxe muita tristeza. Limpa agora a minha memória. Limpa, Senhor, e me tira desses lugares. Me tira, Senhor. Continue com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, não precisa repetir, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço-te que o Senhor agora venha remover cada pessoa, Senhor, desses lugares obscuros, onde causaram medos, frustrações, que o Senhor venha tirá-las agora em nome de Jesus. E eu declaro que elas estão saindo desses lugares. Em nome de Jesus, elas estão saindo, saindo, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Senhor pegou na mão de cada uma delas. E o Senhor tirou ela desses lugares. Eu creio, Pai. Não haverá mais dores, não haverá mais frustrações, mais desânimo, mais medo, mais temor. Não haverá mais, porque eu creio que o Senhor as curou nessa tarde. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar? Para as pessoas que são casadas, tá? Ó, pode orar. As que não, não. Graças te dou, Senhor, pela tua presença quando eu me casei. Senhor Jesus, peço-te que removas também esse tipo de pesar. Peço-te que te coloques entre mim e o meu cônjuge. E cures qualquer desgosto que porventura ainda existe. Queridos, a mulher fala o nome do marido e quem é homem, né? Fala o nome da sua esposa e diz assim que você a perdoa de verdade, que não é da boca para fora. Fala, eu perdoo, perdoo quando ela falou aquilo, quando ela fez aquilo. Eu libero perdão sobre a vida dela, que seja de uma forma sincera, queridos, porque não adianta você fazer renúncia se não for verdadeiro. Não adianta. Não adianta se você não colocar em prática aquilo que você tem que fazer. Então, veja, o Senhor, ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, ele não fica nos acusando. Então, você também não tem o direito de ficar acusando, entende?
Então, perdoa e seja livre. Você perdoa para você ser livre. Amém? Então, perdoa o seu cônjuge. É, e que não fique só em palavras, né? Mas em atitudes. Porque isso é o que é, são as atitudes. Então, a esposa, faça um jantar para o seu esposo, sabe? O que que ele gosta? O que que ele gosta de comer? Sabe? Pratica a gentileza, o amor. Como é gostoso você ter um relacionamento saudável. E muitas vezes você espera do outro, só que o outro também espera por você. Então, seja você a primeira pessoa a fazer isso. Estende a mão, sabe? Estende a mão, viva o amor. O Senhor os uniu para viver o amor que vem da parte do Pai, o amor puro. Esse amor, viva ele. Que a tua casa seja uma casa que tenha alegria, união, que o colo do teu esposo, quando você não estiver bem, seja um colo que você possa, sabe, se deleitar nele, falar como é bom ter o teu ombro, como é bom viver isso com você. Não permita que o inimigo fique ganhando mais espaço. Chega, 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 chega. O Senhor está te chamando para te curar. E se é você que está ouvindo, não é teu marido ou não é tua esposa, é você. É você que está ouvindo, então é você que vai colocar em prática. Amém? Porque a palavra está vindo para você. Sai com o teu esposo, sai com a tua esposa. Lembra quando vocês eram namorados? Ah, lembrou, né? Lembra quando você tinha um sorriso de ponta a ponta que dava até borboletinha no estômago? Ai, como eu não via a hora! Ai, se passava 10 minutos, né? E aí, casou e como é que tá hoje? Ah, misericórdia! Mas já chegou em casa? Não, queridos, não, sabe? Surpreenda o seu cônjuge, surpreenda, faça o teu melhor para ele, sabe? Dê o teu melhor para ele, dê o teu melhor. Não estou perguntando se ele merece ou não. Não estou perguntando. Ele merece porque está casado com você. Você é uma só carne com ele, então merece. Então faça, faça. Amém? E você vai ver o Senhor agindo no meio de vós. Veja, tem pessoas falando assim: ah, eu queria tanto que Deus fizesse isso, isso, isso. Não é isso? Então, faça primeiro e você vai ver o Senhor agindo. É assim que as coisas funcionam. Pega esse código aí. E aí depois você testemunha, tá? Testemunha. Eu quero ver todo mundo feliz, hein? Todo mundo feliz. E com muitos filhinhos. Ai, Jesus, socorro. É isso mesmo. E mais filhinho, mais filhinho. Vamos lá, os que têm filhos. Graças te dou, Senhor, pelos meus filhos. Retira de mim todo sentimento de culpa ou de que fracassei como pai ou como mãe. E nas vezes em que castiguei sem sabedoria. Ou o meu amor foi excessivo possessivo, excessivamente possessivo. Quando disse palavras duras de crítica ou com raiva. Peço-te que cures qualquer mal que isso possa ter causado neles. Eu vejo que tem pessoas que né, o Senhor está mostrando onde você errou com o seu filho. Você vai pedir perdão. Você vai abraçá-lo como você nunca abraçou. Você vai beijá-lo como você nunca beijou. E você vai dizer que você o ama. E você nunca mais vai repetir as mesmas atitudes que você teve. Amém? Você é um pai e uma mãe que sabe corrigir, mas até a correção, ela vem como um amor. Ela não vem como um castigo. Não é severo. Imagina se Deus
fosse severo conosco? Ele sendo todo lindo, maravilhoso, amoroso, tem gente que não quer. Tem gente que, não, 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 né? Não é obediente, tem filho que não é obediente. Imagina você. Se toda hora você for, né? Linha dura, não sabe falar, não sabe conversar, não sabe pedir, sempre tem uma voz muito crítica. Não dá certo. Não é o que você recebeu do teu pai, da tua mãe que você vai dar para o teu filho. É o que você recebeu de Deus. Então, se você tem atitudes como seus pais tiveram com você, é porque falta mais Deus em você. Amém? E é onde você tem que buscar as características do Senhor. Aí sim, você tem as características do Senhor e você vai agir como o Senhor age. E você vai ver que muitas vezes você era crítica demais, você era dura demais. Tem a forma certa de falar com as pessoas, seja nosso esposo, seja a nossa esposa, seja o nosso filho, tem a forma certa de você falar. Amém? Isso é sabedoria. Pode repetir. Peço-lhes que me perdoem. E os perdoo pelas mágoas que me causaram. Senhor, eu te agradeço pela tua presença conosco em momentos terríveis, como de acidentes, doenças, operações. Peço-te que removas todo o horror, o medo e a lembrança de dores. Liberta-me do trauma sofrido. Agradeço-te pela tua presença, Senhor, nos momentos difíceis. Agradeço-te por teres segurado a minha mão e atravessado o vale comigo. Te dou graças por teres removido o fardo que eu carregava. Dou-te graças por tirares de mim as tristezas, sofrimento e pranto. Agradeço-te por tua alegria e paz. Amém? Eu tenho mais 3 minutos. Oh, oh, oh. Ai, socorro. O profeta André, por que a pessoa faz uma ministração de 3 horas? Eu não entendo isso, eu não entendo isso. Ó, calma aí. Eu vou deixar no espírito. Bom, bora lá, gente, que eu só tenho 3 minutos. Feche seus olhos que eu vou orar por vocês. Olha só, em 1 João 4,18 diz assim, cadê? 1 João 4,18, calma que eu acho, tá, gente? Toda vez é assim, né? Ai, eu me amo. Achei. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Ó, viu? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eita! Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de qualquer coisa, seja da barata, tá? Você não está aperfeiçoado no amor. Você não pode ter medo. Amém? Agora eu oro por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora venha visitar cada um, cada filhinho teu, cada filhinha tua, Senhor, que esteve neste momento, nessa ministração, ouvindo, Senhor, as suas diretrizes. E eu peço que o Senhor venha arrancar agora todo o medo e enche-os com teu amor. Enche-os com a tua presença. Em nome de Jesus. Se revista do amor do Senhor, que é o elo da perfeição. O Senhor está te revestindo com o amor dele, para você não sentir mais medo. O Senhor está te revestindo com o amor dele, para você não ter mais insegurança. O Senhor está te revestindo com o amor dele, porque você sabe que você vai poder todas as coisas nele. O Senhor está te revestindo com o amor dele, para você começar a enxergar como ele enxerga.
O Senhor está te revestindo com o amor dele, porque você vai ter domínio próprio, você vai dar fruto do Espírito, você vai ser manso para falar. O Senhor está te revestindo do amor dele, para você ser forte e corajoso. O Senhor está te revestindo do amor dele, porque ele está te chamando pelo teu nome e está te alistando agora para o exército dele. Por quê? Porque ele já passou em revista. Ele já te curou da parte do medo. E ele está colocando o teu nome na lista dos guerreiros. Amém? Amém? Você não vai ter medo do dia mal, porque você sabe que o Senhor já te fortaleceu e Ele vai continuar te forjando, te fortalecendo, Ele vai te dar a armadura nova, porque tua espada estava enferrujada, você não sabia nem conduzir tua arma, Ele está te dando uma espada nova, escudo novo, capacete novo, couraça nova, cinturão novo, sandálias, e vai, filho, vai, ide, ide pregai o meu evangelho, esteja forte, porque sou eu que te fortaleço, diz o Senhor. Sou eu que te tiro os teus traumas, os teus medos, a tua ansiedade, os teus anseios. Sou eu que te saro nesta tarde. Sou eu que curo as tuas feridas, porque elas não estão mais abertas. Elas estão fechadas, porque o meu óleo passa agora sobre as tuas feridas. O meu amor, eu derramo sobre ti. Eu derramo o meu amor. Que nesta tarde ainda você possa continuar sentindo a presença e o amor do papai, que venha transbordar sobre ti o amor dele. Em nome de Jesus, porque nada vai te faltar, nem coisa pequena, nem coisa grande, porque é o Senhor que te sara. E vai, em nome de Jesus, vai. Você está com sandália nova, ide, fortalecidos no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.